Sou Maurílio Reis, piloto da Super Turismo, novamente presidente da categoria. Estou no automobilismo desde 1990, ingressei no rally com o André. A gente fazia o rally de bug naquela época. E sempre no autódromo via as corridas. Naquela época via Ari Gambarini, né, turma toda, Beto Pontes, Maurício Castro, Luiz Weber, uma turma boa que corria de Corsa. E fiquei apaixonado pelos Corsa. O André, fui pilotar o carro que era do Alexandre Ronce. Carro que tinha me lembro como se fosse hoje, eu tenho umas fotos dele ali, que era... O carro tinha a foquinha do Beach Park. E andei no carro, fiquei apaixonado. O Ari preparou o carro lá, aí liguei para o Alexandre, comprei o carro e comecei a minha história dentro da Copa Corsa. Quando a gente começou, eu fiquei muito triste porque o primeiro grid, eu tinha acabado de casar e se eu não participasse não ia ter corrida, porque meu carro era o 6º carro, em 98. Então não ia ter a corrida. Eu disse, caramba, pai, comprei um carro aqui e fiz um investimento errado. Porque comprei um carro com um negócio que está se acabando. Aí nessa corrida eu já conhecia o Beto Pontes, que é da Sodinha, a gente tinha negócio com a empresa dele. E resolvemos então, junto com Tuta Sancho, Werner Rolim, André Azim, o Betão e o Ari Gambarini, montar a PT, né? Fizemos a primeira reunião no Siriguela Banana em 1998. Em 99 a gente conseguiu um apoio do Mercadinho São Luís. Então a gente fez a primeira Copa Mercadinho São Luís da Fonte de automobilismo. Da Fonte era de um amigo nosso, que deve estar correndo lá no céu junto com outros, que é o Eduardo da Fonte, que a gente não pode deixar de falar nunca, que foi um apoiador, um apaixonado pela Copa Corsa. Ele tinha concessão Chevrolet e realmente deu um apoio. A gente fez uma festa de lançamento, um negócio bem bacana. Na primeira corrida a gente se juntou com o Fred, da arrancada, com o Alexandre, e trouxemos aí algumas atrações, pessoal de moto, e fizemos realmente uma corrida muito bonita. Foi a primeira corrida de 99 e aí foi fácil. Quando aconteceu a primeira corrida, uma festa bacana, público, um negócio com algumas atitudes simples que a gente tomou, algumas mudanças simples que a gente fez e conseguiu levar público para lá. E daí para frente, Copa Corsa 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Em 2006 a gente começou a procurar um projetista, o Ayrton era dirigente, era eu, Ayrton Vasconcelos, Ramiro, Enio Santos, Raul, e a gente resolveu que tinha que mudar o carro, né? E fazer o quê? Comprar um carro novo. Naquela época estava saindo o Celta, eu acho, um desses carros aí. Nós vamos comprar o carro novo ou vamos fazer um protótipo. Mas a gente sabia que tinha um engenheiro aqui com capacidade, já tinha feito o Edson, que é o Pedro Virgínio. Foi o primeiro nome que veio à cabeça da gente, mas a gente precisava, como em tudo que a gente fazia na PT, a gente fazia 3 cotações de preço. E foi o Alexandre Ronce, ficou entre o Alexandre Ronce, Pedro Virgínio e Silvio Camelo. Eram os 3 engenheiros. E a gente unanimemente foi escolhido o Pedro pelo histórico realmente que ele tinha no automobilismo. E os outros 2 queriam fazer só o carro traseiro. E o Pedro disse, não, eu faço o carro dianteiro e vai ficar um carro muito bom. Em 2007 a gente fechou o contrato, começou a fabricar os carros. Os pilotos foram pagando todo mês. Em 2008 a gente lançou a categoria Super Turismo, que está aí até hoje, né? Com os carros projetados pelo Pedro, com a ajuda do Ayrton, que também ajudou no design do carro, Ayrton é arquiteto. E a gente tem hoje esse carro bacana e bonito
pra gente correr aí. Eu tinha um bug e a gente foi convidado para ir para Natal. Eu me lembro que tinha um cara lá chamado Fernando da Gata, eu acho, que batia em todo mundo lá, fazia o slalom só, era uma competição fechada, não era um rally, era uma competição fechada. Você tinha um trecho marcado e você tinha que fazer um tempo X naquele trecho. Aí daqui do Ceará fui eu, o André, o Raimundo, com o Fernando Holanda, que é um dos que está no rally até hoje. Fernandão, gente muito boa. E mais uns 4 daqui. Aí fomos lá, a gente andou direitinho e pronto. Bateu na veia. Peguei o bug, eu tinha um Fiber, tá? Transformei o bug. Na semana seguinte era um carro de corrida. A gente botou era amigo do Bill, a gente colocou um cano, um Santo Antônio reforçado nele. Fez uma capota de fibra. A gente fez umas 2 ou 3 corridas. Então o bug naquela época começou a ficar um carro seguro. O meu foi um dos primeiros que a gente fez aqui. O meu tinha banco concha, cinto 4 pontas, aí escapamento a gente trazia de fora. Quer dizer, a gente preparava o bugzinho para correr mesmo. Botava um pneu na frente, feito para velocidade. Hoje o rally é uma coisa completamente diferente do que era naquela época. Hoje é muito profissional, todo mundo muito equipado, os carros bem preparados. Mas na nossa época era coisa de amante mesmo do automobilismo. Era um cara que tinha coragem, tinha pouca idade, né? Tinha mais coragem do que responsabilidade. Meu primeiro contato com carro de corrida, eu tenho um tio que gostava muito de velocidade, e ele fez um carrinho, tipo um kart de rolimã. E aí a gente ia para tinha uma ladeira lá na Rui Barbosa, a gente ia para a ladeira com ele de capacete, já uns capacetinhos. Ia no carrinho de rolimã, mas era tipo um fórmulazinho. Ele tinha 2 rodinhas na frente, todo de ferro, com o meu banquinho, e eu comecei a brincar aí. Aí tinha uns 12 anos, 13 anos, brincava com esse carrinho de rolimã. Sempre gostei de carro. Meu pai trocava o carro, a mamãe disse que eu ficava quase... Quando meu pai chegava num carro novo em casa, eu quase não dormia. Ficava dentro do carro. Papai ia pra dentro, e eu dentro do carro, mexendo em tudo, aprendendo. Sempre gostei muito de carro. Eu me lembro que eu ia assistir, porque tinha o Ari Gambarini, que era uma guerra com Luiz Weber, com um cara de fora que era o Joca Ferraz, o irmão do Joca, que eu não recordo o nome. Uma turma realmente que andava muito forte, né? E eu ia, nem entrava, tinha um viaduto, tinha uma pontezinha, sei lá, um viaduto, e eu ficava lá em cima. Chegava, ficava lá quietinho. Depois comecei a entrar. Uma imagem que eu me lembro bem é o Afrânio Pio, lá em cima da torre, onde é a caixa d'água hoje, ali era uma torre. E eu me lembro bem na imagem do narrador, falando lá em cima, que é o Afrânio Pio, que ficou muito tempo. E ficava no box, querendo ver, conhecer, né? E não sei, segui pro lado do rally, mas o autódromo sempre na minha cabeça. Eu gostei muito de corrida, de assistir Fórmula 1 a vida toda. E quando entrei no autódromo, pronto, a paixão encontrou o lugar certo. Eu me lembro da minha primeira corrida como se fosse hoje. Eu peguei o carro lá, nesse dia que eu testei o carro com o Ari Gambarini, o Ari, ele tem o dom de querer ensinar o piloto, né? Eu me lembro que ele botou, ele me colocou do lado lá e disse, tu vai fazer assim, tu tá errando aqui e tal, tal. Quando eu fiz o tempo no carro, ele disse, rapaz, você anda bem. Você vai correr. Levei até meu irmão junto e meu irmão que escapou lá quase. E disse, não, teu irmão não dá não, mas você vamos preparar aí para você correr. Quando eu larguei a primeira corrida, rapaz, aconteceu um negócio que eu não acreditava. Eu colocava o pé na embreagem do carro, não conseguia segurar a embreagem. Porque minha perna tremia tanto, pela emoção de tudo. Eu fiz a volta de apresentação, quando parou no sinal, minha perna começou a tremer. E eu larguei atrás de um cara chamado Everton. E naquela ansiedade, até cometi um erro lá na freada do Fernando Ari. O Everton abriu, eu doido para correr, né? Quem vem do rally que pega um carro na pista ali, não é que é fácil andar lá. É porque você vem do rally, que é uma dificuldade muito grande, então quando você chega na pista, você acha que vai andar bem. Então você quer fazer a curva mais rápido que todo mundo e não é assim, a gente sabe que tem ponto de freada. Depois com o tempo a gente foi aprendendo. Então eu passei do ponto de freada e bati na traseira do carro
do, do, do Everton. Ele ficou bravo comigo, tira esse louco daqui e tal. Só que realmente foi inexperiência, não foi uma coisa proposital. Eu fiz por inexperiência. Depois fui me desculpar com ele no boxe, ele estava irritado. Depois viu realmente que foi inexperiência. E aí você vai aprendendo. Em 99, quando eu larguei, eu já andava na ponta. Comprei o carro, consegui trocar o carro que era do Alexandre, vendi, coloquei um piloto para dentro, o Alessandro, que é um amigo meu, Alessandro Sá, e comprei o carro de ponta, que era o carro do Maurício de Castro. Então eu comecei o campeonato, a primeira corrida que eu ganhei, eu já ganhei no carro do Maurício de Castro, que era um carro acertado, o cara veio, me entregou o carro, o Maurício, eu gosto sempre de citar o Maurício, porque ele foi um amigo dentro do automobilismo que me apoiou bastante. O Beto Pontes, que é muito experiente, disse, rapaz, esse carro dá certinho para ti. Que realmente existe diferença, né? O carro, quando é muito bom, o carro dele tinha um chassi, é muito bom o carro. Quando eu peguei no carro, eu disse, rapaz, esse aqui deu certinho. Aí ganhei, pra você ter ideia do campeonato de 99, eu larguei na última prova campeão. Eu me lembro do Ednardo nessa última, que cometeu a mesma besteira que eu. Porque eu larguei campeão, precisava só chegar. Aí perdi a cabeça. E o campeonato. Líder do campeonato, com... O campeonato naquela época eram 12 etapas, eram 12 baterias. 2 baterias por final de semana. A soma das baterias dava resultado. Dessas 12, eu ganhei 6. E perdi o campeonato. Só por falta de cabeça. Hoje eu não perderia. Quando eu ia para o autódromo, eu via muito o Ari brigando, né, na pista. Então, um cara de muita garra, um cara realmente não gostava de perder. E a gente juntou essa família, hoje, com 34 pilotos aí que tem. Quando eu sentei com o Ari a primeira vez no carro, que eu fui andar no carro que era do Alexandre Ronce, eu nunca vi uma pessoa tão dedicada, querendo que a pessoa aprendesse, né? Para trazer mais uma pessoa, que ele poderia ter colocado meu irmão e meu primo também, que foi junto. Mas ele queria colocar o cara que realmente sabia, pelo menos estava no caminho, né? Ele se dedicava, ele estava ali, você ia para o autódromo, ele estava lá ajudando as pessoas sem receber, naquela época sem... Depois não, depois ele montou a empresa, né? Para trabalhar na Copa Costa. Mas naquela época não, era por amor mesmo. Você vê que ele é um cara, ele é um amante do automobilismo. Nós estivemos agora na casa deles há uns 2 finais de semana atrás, eu e o Beto Pontes, lembrando naquela época. E realmente foi muito importante, porque ele tinha prestígio dentro do automobilismo, seriedade, né? Era um cara muito sério, sempre gostou de ser correto nas coisas. E tinha sabedoria, tinha o conhecimento técnico e de pista, né? E é uma pessoa que eu tenho muito respeito e admiração, é um cara, é meu amigo, apesar da idade diferente, mas é um amigo que eu tenho, uma pessoa que eu guardo com muito respeito. É muito legal a família do Ari, né? Porque tá envolvido o Ari, tá envolvida a Joana, as filhas, o filho. E ele se envolve mesmo, não tem jeito, ele trata todo mundo ali, a gente fala muito, que de vez em quando a gente sente saudade dos gritos dele, porque ele dava cada grito, esporro mesmo. E aí juntava, às vezes o cara estava querendo uma coisa que não era possível, e ele realmente sabia, né? É um cara querido por todos. A gente chama de véi, né? Na intimidade. Véi Ari Gamarini, meu grande mestre. Eu costumo dizer que ninguém faz nada só. Meu pai me ensinou isso na vida. Meu pai é o mestre da vida, meu mestre da vida. E ele disse que você não faz nada sozinho. Ninguém faz nada só. E lá a gente é uma família, é um grupo. E por que o Maurílio aparece às vezes? Porque o Maurílio consegue unir esse grupo quando é preciso. As pessoas que têm força para agregar, né? Eu sozinho não faria nada. Então o que é que eu acho que eu consigo? Eu consigo realmente trazer para perto pessoas que têm muita força dentro do automobilismo, né? Por exemplo, outro cara que sempre me ensinou bastante, que agora tá com a gente de novo, Mano Rola, né? O Raul Fontinelli, o Enio,
o Ayrton Vasconcelos, que apesar de não estar diretamente ligado na categoria, mas sempre teve a contribuição dele que foi importante para a gente. Ramiro Milfon, que também é afastado, mas a gente tem um grupo que ele tá sempre presente nas reuniões. E tem outros também, para não ser injusto com ninguém, o Vicente Paiva e o meu presidente, eterno presidente Beto Pontes, que é um cara amante também do automobilismo. E eu digo para ele que ele é o eterno presidente da PT, porque o Beto Pontes ele bateu muito, né? Eu vinha do rally e não tinha força para brigar com ninguém do que a gente queria fazer. Na verdade, a gente não queria brigar com ninguém, a gente só queria colocar o nosso posicionamento, o que a gente queria fazer para dar certo. E as pessoas no começo não acreditaram, depois não, foi fácil. E é o que eu digo, o Maurílio sozinho não faz nada, ele tem um grupo de amantes também que pensam do mesmo jeito em relação ao automobilismo, que se respeitam, né? Às vezes a gente tem opiniões diferentes e eu costumo dizer que eu consigo agregar porque eu procuro baixar o custo. É simples a conta. Se a gente tiver uma categoria, você falou aí 32 carros, a gente largou com 34, a gente conseguiu botar 33 carros na pista. Largou com 33. Mas a gente já conseguiu colocar os Corsas antes, com 24 Corsinhas, a gente fez para eliminar da Fórmula Truck. Com o apoio do Aurélio, eu conversei com o Aurélio, eu, Vicente, bom, sempre uma turma trabalhando, Ednardo Filho, todo mundo, a gente, cada qual, eu acho que eu consigo trazer a turma, cada qual fazendo um pouquinho assim, ajudando, dando uma força para realmente acontecer, entendeu? E é isso que eu estou fazendo de novo. A gente está, categoria o ano passado foi uma tristeza, né? E a gente tem que ir para a realidade do que acontece no esporte no Nordeste. Principalmente um esporte como o automobilismo, que é um esporte que se você não tiver regras e criar limites, aí fica inviável. Porque vai andar na frente quem gasta mais. E o grupo que não pode gastar? O cara que vai atrás do patrocínio para correr, né? Do pai trocínio às vezes também, que em muitos casos é o pai que patrocina. Então assim, eu acho que a gente procura trazer para a realidade. Quando eu consegui vender os carros, o Pedro, que é uma pessoa que eu também gostaria de citar sempre, porque eu aprendi muito com o Pedro, né? Ele de uma vez disse para mim, rapaz, eu não tenho o teu dom comercial. Eu disse, nem eu tenho o teu técnico, então se a gente se juntar vai dar certo. E foi o que aconteceu. Ele disse, rapaz, você vai vender 16 carros, 20 no máximo, porque a gente tinha um CTM. Ele estava fazendo o CTM. Ele disse, Pedro, eu vou vender 20 carros na primeira reunião. Ele, rapaz, você não vende. Eu disse, eu vou vender. Eu não, nós, né? Nós vamos vender. E juntamos o grupo, quando eu cheguei na reunião, eu já cheguei com 20 carros vendidos. A gente fez a reunião só para pegar o cheque. Eu já tinha vendido os carros. E na hora lá nós vendemos mais 6. Aí o que foi que aconteceu? 26 carros vendidos numa noite. Aí então dá para fazer... Haroldo, quantos carros podem correr no Ceará? 34. E você faz um safety car. Então 35 carros vamos fabricar. O Pedro, tu tá ficando louco. Eu não vou fazer isso, Pedro. Vamos fazer. Aí, uma semana depois vendemos carro, o resto. E teve gente que pagou ágio para ficar com o chassi que já tinha sido vendido. Pra você ter ideia como foi, o que aconteceu. Eu vou definir o Pedro com uma palavra só. Ele é um cara, é um gênio da criação. Eu me lembro das dificuldades que todo mundo chegava lá, 10 pilotos, 15 pilotos em cima dele. Rapaz, aqui não vai dar certo. Peraí. Aí ele pegava lá, ficava sozinho lá no canto, mexendo, daqui a pouco vinha trazer a solução. Na época da montagem do carro. Então assim, é um cara, um homem inteligentíssimo e que tinha o amor pelo automobilismo, que é o que a maioria tem lá. Nosso automobilismo a gente tentou fazer ele profissional em 2008, 2009, trazer patrocínio, como a gente fez, trouxe televisão, né? Hoje já tem o apoio do governo do estado, tem o Haroldo, que é um brigador, um cara que
é outro gigante dentro do automobilismo. Então são vários nomes que aparecem. Alexandre Ronce, Minho Pimentel, né? São vários nomes que o automobilismo tem. A turma da Superturismo sou eu, mais o Enio, mais Beto Pontes, mais Tuta Sancho. São vários. Então, assim, eu costumo dizer que a gente briga lá às vezes, mas todo mundo tem um. Nós somos todos ligados pelo amor ao automobilismo. Nós tivemos. Eu tenho muitas alegrias dentro do automobilismo. Muitas. São incontáveis. As alegrias, as amizades, né? Mas a morte do Daniel me tirou um ano das pistas. Me deixou assim triste, mas a gente depois que tem uma certa idade, a gente tem a maturidade de entender as coisas. Quando o homem lá em cima quer, não tem jeito. Ali foram 10 coisas que não podiam ter acontecido na mesma volta, né? Pneu frio, chegou em cima da hora, várias coisas que a gente não vale nem a pena lembrar. A morte do Jorjão e do Pedro Virgínio. Foram 3 pessoas que a gente não tem nem como. A dor foi a mesma, eu acho, as 3. Porque foram 3 amantes do automobilismo que foram embora. Mas devem estar fazendo corrida, como diz o Ari, deve estar fazendo corrida lá por cima, né? Foram os 3 momentos tristes para mim nesse longo tempo aí dentro do automobilismo. E graças a Deus, quando eu errei, eu fui pedir desculpa. Quando eu achei que estava certo, talvez não tivesse também, eu fui pedir desculpa. Algumas pessoas vieram me pedir desculpa. E é o que eu digo, importante é isso. A gente estar ali dentro, saber que tem as encrenquinhas, as coisas, mas que é todo mundo unido, é todo mundo junto, é uma família só, né? Com as suas características, cada um. O grupo da Superturismo, o grupo do Marcas, o grupo do Spirit, o pessoal da Moto Velocidade, mas todo mundo gosta da velocidade. Toda a vida a gente se preocupou muito com segurança. Eu fui piloto, fui chefe dos pilotos, representando os pilotos em relação à segurança. E toda a vida fui atendido pelo Haroldo. Tudo que eu quis mexer antes de entrar na federação, em relação à segurança, eu fui atendido. Nunca deixei de ser. Vamos voltar para o acidente. O carro provou várias vezes, o Fábio Aguiar bateu no muro naquele carro, que eu nunca vi um acidente tão feio na minha vida. Bateu de uma maneira violentíssima, não teve nada. Saiu andando do carro. Do mesmo carro. No mesmo carro não. Do carro da mesma categoria. Houveram vários outros acidentes em T com o carro do Alexandre, nunca teve problema. Agora, o carro chegou, bateu na proteção de pneu. Rebolou a proteção de pneu fora. Bateu no lugar que não podia ter batido. Bateu em aceleração. Falar mais nisso. Foi feita perícia no carro. O carro estava todo dentro dos padrões de segurança exigidos. O socorro foi imediato. Teve televisão que mostrou lá, o carro do bombeiro chegou imediatamente, socorro. Que era um lugar de fácil acesso. Então realmente foi uma fatalidade. Foi aquilo que a gente conversou. São 10 coisas negativas acontecendo no mesmo segundo. Eu costumo dizer lá no meu trabalho que quando você consegue trabalhar com piloto, você consegue trabalhar com qualquer tipo de gente. Porque o piloto ele é vaidoso, ele tem ali na veia um esporte, que é um esporte muito bacana, né? O prazer de você tocar um carro, frear um carro com 180 km, com a capacidade de frear, é um esporte difícil, não é um esporte fácil. Então o piloto ele já tem a autoestima muito elevada, ele já se acha assim, na minha maneira, às vezes lá dentro,
Eu costumo dizer, ó, não fala assim não, porque eu também sou piloto. Eu sei o que é que tu está querendo falar. Então, eu acho que quando você é piloto e vai trabalhar na federação, a gente até falou nisso lá no curso, facilita o trabalho. Porque você entende melhor o que o piloto está sentindo. Você entende melhor o que ele está querendo dizer naquele momento, né? Você entende melhor a reação dele na pista. Tiveram casos esse ano que a gente previa o que ia acontecer. Estava lá em cima eu, Ayrton, Ramiro, que é piloto, o Ednardo Filho. A gente previa o que ia acontecer na pista. Mas não foi uma vez nem duas, não. Tanto é que o quadro de comissários hoje, a maioria é piloto. Ou ex-piloto, né? E aí, nesse ponto, eu queria parabenizar a CBA e a FCA, porque o investimento que eles estão fazendo em trazer mais tecnologia, em levar a gente para fazer treinamento lá. Tá indo sempre, a turma está indo para lá, para São Paulo, para o Rio, para fazer treinamento, participar das corridas de Stock Car, participar, eu acho que vai um representante participar da Fórmula 1 esse ano que vem, assistir a corrida, ver como é que funciona. Então, assim, aqui no Ceará a gente faz corrida bacana, muito bem feito. A gente assiste corrida lá, a gente está num padrão muito bom. É lógico que a gente não tem a tecnologia que tem lá. Você vai para uma sala lá na Stock Car, o cara tem 40 monitores para julgar. Aqui a gente tem a câmera do carro do piloto, que eu acho que já deveria ser, eu acho que até esse ano que vem vai ser obrigatório, porque facilita o trabalho do julgamento. Então julgar é muito difícil, principalmente o incidente de corrida, que é muito rápido. Pra você ter ideia, num treinamento que a gente fez agora lá no Rio, foi passado uma imagem mais de 20 vezes para a gente fazer o julgamento, cerca de 80 comissários. Uma imagem difícil de ser julgada, uma imagem com o cara botando devagarzinho, voltando, indo e voltando, indo e voltando, e com dúvida. Você imagina com o que a gente tem, porque o automobilismo me fez muito bem a vida toda. Eu hoje tenho 47 anos e me fez muito bem e me faz muito bem. Até as discussões sobre automobilismo me fazem bem, né? Quando elas são com respeito, com sabedoria. E assim, a admiração que eu tenho pelos caras realmente que lutam, como é o caso do Alexandre Ronce, já falei dele, do Minho, do Haroldo Cipião, do Raul, todo mundo. Eu não quero nem citar mais não, porque a gente comete injustiças. Ari Gambarini, os preparadores, cara. O que me motivou muito a voltar à presidência foi, por incrível que pareça, os mecânicos. Como eles me abordavam, diziam, Maurílio, voltas, vai se acabar a categoria. Porque o custo está alto e a gente precisa disso aqui para sobreviver. Não foi um nem dois não, foram vários. E eu já criei a equipe do Pedro lá, do Pedro Bala. Já trouxe o Antônio de volta, que trabalhou com o Pedro Virgínio. Estou trazendo todo mundo trabalhando já. Está todo mundo trabalhando já em carro de corrida, todo mundo envolvido de novo, as equipes se preparando. Mário lá de Recife contratado, turma de fora sendo contratada. Quer dizer, o movimento inicial que era para ter sido feito, a gente já fez, né? Com o apoio da imprensa, que sempre é importante, a divulgação daquilo que está se fazendo. Porque o trabalho é silencioso nos detalhes, mas precisa ser colocado para todo mundo ver. Para a gente, por exemplo, o Ibernon, o interesse dele foi porque viu o que vai acontecer. É um piloto que já correu de Stock Car, né? Correu de picape e vem para a categoria. Então, assim, são várias pessoas, vários nomes voltando para a categoria que deixa a gente feliz. E o grupo todo fica feliz. E o automobilismo ganha. Porque só se cresce de mão dada ali dentro. Tá todo mundo precisando estar de mão dada. A gente quer agregar, sempre. E a mensagem é essa, é mão dada, todo mundo de mão dada. Federação, os clubes, imprensa, mecânicos, preparadores, todo mundo. A gente só vai conseguir trazer de volta aquelas corridas que a gente teve em 2009, 2010, se a gente realmente tiver de mão dada.